Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui, Júnior César, para falar com vocês sobre fé. E fé é simples, porque se você quer ter fé, simplifica, não precisa complicar. E hoje o tema é um tanto triste, hein, Wesley? Parei mais uma vez a voz do povo perguntando se Deus existe, se Deus é bom, se Deus se preocupa conosco. Por que depressão? Por que as pessoas ficam tristes? A culpa não é de Deus. A culpa, na verdade, é nossa, que ficamos sem Deus. Eu costumo dizer que o homem foi projetado, Wesley, com um espaço no coração. E aí o homem tenta preencher esse espaço, que está vazio, com tudo quanto é coisa. Uns preenchem com sexualidade desordenada, outros preenchem com drogas, outros com bebidas, outros com diversas coisas. Mas aquele espaço tem a forma exata de um homem. Na verdade, de um homem que também é Deus, de Jesus. Enquanto este espaço no coração do homem não for preenchido por Jesus, o homem não está completo. E essa incompletude, essa sensação de incompletude mesmo, de que está faltando alguma coisa, essa sensação de vazio, ela leva à tristeza, à melancolia, e a melancolia à depressão. Muitas vezes a tristeza, a depressão, ela é causada por circunstâncias, coisas que nos acontecem. Todo mundo passa por momentos ruins. Se você ver uma pessoa que ri o tempo todo, de manhã, tarde, noite, durante a vida toda, essa pessoa provavelmente está internada, né, com uma camisa de força e não vai sair tão cedo daquele lugar. Porque não existe isso. Nós somos seres desequilibrados, até a própria ciência diz isso. A psicologia, se você conversar com qualquer psicólogo, terapeuta, ele vai te dizer. Nós somos seres desequilibrados de natureza. E esse desequilíbrio, apenas os psicólogos não vão dizer isso. Se originou no Éden, quando nós perdemos o nosso contato com Deus. Quando nós traímos a Deus, escolhendo ouvir a voz do diabo e pegando o fruto que não era para pegar, e tocando naquilo que não era para tocar, desobedecendo à voz de Deus, querendo ser igual a Deus. E neste momento perdemos o nosso contato com Deus. Se você assistiu, ou pelo menos viu pela internet, aquele pedacinho, um trecho, em que numa dessas novelas bíblicas que vinculam e que estão na TV, existe uma hora em que Adão chora de saudade do jardim. Ele até canta um hino bastante conhecido nosso, Jardim Secreto. E ele chora porque ele perdeu a comunhão com Deus. E aquilo virou um vazio dentro dele. E aquilo fez virar tristeza, solidão e depressão. Isso não quer dizer que quem tem Deus também não se deprima enquanto está aqui na Terra. A gente passa por tristezas. Na verdade, eu queria até deixar um texto do livro de Salmos, Salmos 42, e ele, no verso 6, diz assim: ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonistas, desde o Monte Mizar. No verso 5, ele ainda fala bem categórico, parecendo uma depressão. Por que estás tu abatida, ó minha alma? Por que estás tão inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu rosto. O salmista aqui, ele está nesse estado de tristeza, de depressão mesmo, de abatimento de alma, porque sente falta de Deus. A tristeza e a depressão, elas são curadas, ou pelo menos você consegue ter essa sensação de paz quando você tem Deus. Enquanto você não tem, você vive esse inferno existencial, essa tristeza, essa melancolia. Qual é a saída para tudo isso? Eu acredito, de verdade, que a saída para a tristeza, para a depressão, é um contato mais próximo com Deus. Isso não invalida eu pedir ajuda aos psicólogos, isso não invalida eu recorrer ao psiquiatra, isso não invalida eu ir buscar na medicina, muitas vezes, o complemento de uma reposição hormonal, de uma necessidade física, biológica, que me leva à depressão. Existem hormônios que, se faltarem no nosso corpo, a gente se entristece. Porém, existe uma tristeza e uma depressão, Wesley, que vem da alma. E essa depressão da alma, remédio nenhum cura. Remédio nenhum pode satisfazer. Nenhum exercício, nenhuma terapia, nenhum psicólogo consegue entender esse vazio. Só quem consegue
preencher esse vazio e fazer com que a gente sinta paz, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo em momentos de lockdown, mesmo em momentos de pandemia, o único que pode preencher esse vazio é Jesus. Então a gente pode, o povo talvez esteja perguntando em casa, então existe duas formas de depressão? Existiria a depressão biológica, por algum problema de saúde, e a depressão por falta de Deus, ou uma está ligada à outra? Existe separação? Quando eu disse que Adão pecou e aí se afastou de Deus, a gente chama disso de, na teologia, vou falar um nome difícil, mas eu vou simplificar isso, tá? Efeito noético. A gente chama isso de efeito noético na teologia. O que é efeito noético? Nous, no grego é mente, os efeitos da mente. A queda, o afastar-se de Deus, gerou efeito no corpo, ou seja, o homem envelhece, morre, cria doenças. Gerou efeito na criação, a criação, os animais ficaram selvagens, a criação gerou espinhos, gerou abrolhos, teve dificuldade, Adão teve que cavar na terra para poder fazer crescer fruto, teve que suar para fazer. Eva, ao ter filhos, começou a ter dores para ter filhos, por causa dos efeitos da queda, desse afastamento de Deus. E esse efeito fez com que nós ficássemos desequilibrados. Nosso corpo desequilibrou, nossa mente também desequilibrou. Isso faz com que o nosso corpo induza a nossa mente a ter, por exemplo, tristeza e depressão. Então há sim uma depressão que é efeito da queda, do pecado, mas que é um depreciamento do nosso corpo. E existe uma depressão que ela é mais profunda, que vem de uma falta de Deus originada na alma. É quando a pessoa não tem contato com Deus. E essa depressão não pode ser tratada com remédios. O efeito da queda, do pecado no nosso corpo pode ser tratado com remédios, pode ser auxiliado através de um aconselhamento, de uma terapia, do uso de psicólogo, de psiquiatra, mas aquela depressão que se enraiza dentro da alma, que é do plano espiritual, essa depressão nenhum remédio vai conseguir sarar. Não tem jeito. Aí o único jeito é se submetendo a Deus e indo encontrá-lo. Então, quem está em casa que sofre de depressão, de quadros depressivos, é importante então que ela entenda que ela precisa juntar fé, muitas vezes até a ciência e a medicina. Sim, eu acredito que na verdade ela deve procurar os dois de forma integrada. Que ela deve entender que aquela queda no pecado em Adão e Eva fez com que tanto o seu corpo quanto a sua mente caíssem. Então, tanto a sua alma está perdida, quanto o seu corpo também está depreciado. Ela deve procurar a saúde do corpo, deve procurar a saúde da alma. A gente não consegue separar, nós somos corpo, alma e espírito. Deus não quer só sua alma não, gente. Deus quer seu corpo também. A medicina, ela tenta ajudar o seu corpo, que é o que ela alcança. A medicina não alcança a sua alma, mas Deus alcança sua alma e seu corpo. Portanto, procure os dois. Procure a medicina, procure aconselhamento, procure cuidado, mas também procure Deus. Porque não adianta nada você procurar o melhor médico do mundo se a sua alma estiver doente. Fazendo a voz do povo, com certeza tem alguém em casa que está pensando, talvez já até digitou nos comentários, mas eu conheço pessoas de muita fé, né? Nós vimos o caso do salmista, que esteve não sei se num momento deprimido, né? Não sei se enquadra em depressão, mas trazendo para os nossos dias atuais, pessoas que são ali, pessoas que você vê que tem fé, que busca a Deus, que está sempre tentando buscar a Deus o tempo inteiro, inclusive padres, pastores, pessoas de religiões que também se encontram em quadros depressivos, deprimidos. Seria pecado? Seria uma fé errada? O que explica? Né? Não associe depressão a pecado. Não pelo menos nesse sentido. Pecado meu. O pecado que gera depressão é o pecado da humanidade. É o pecado que foi realizado, a transgressão que foi realizada lá no Jardim do Éden. Esse fez com que a nossa natureza se tornasse pecaminosa e deprimida. A depressão, ela é um produto, muitas vezes, da falta de Deus, mas também de um problema físico. A gente não pode associar isso a um pecado. Por exemplo, a pessoa está deprimida, então ela fez alguma coisa errada. Não é sempre assim. Quando a gente vive uma vida fora da presença de Deus, a depressão é uma consequência disso, mas não é a causa, é uma consequência. E não acontece em todos os casos. Você já viu muita gente, e eu já conheço, na minha vida, na caminhada de fé, te encontra muita gente que sorri o tempo todo. E eu sempre desconfio de gente que sorri o tempo todo.
E aí muitas vezes teve ocasiões em que eu cheguei mais perto de pessoas que eram desse jeito, toda expansiva, toda sorridente, e aí se chamava para perto, começava a aconselhar, desabava toda aquela máscara e você viu uma pessoa em profunda depressão, buscando suicídio muitas vezes, por causa, vestindo uma máscara, vivendo uma vida vazia, não tendo sentido na vida. E aí você identificava que o problema não era uma questão hormonal, não era uma questão de aconselhamento, era a necessidade de Deus. Existem outras pessoas que vivem uma vida profundamente religiosa e exatamente muitas vezes por causa dessa necessidade de se manter tão fiel àquilo, acaba caindo em momentos de tristeza, como se o mundo aqui não valesse a pena e que a única coisa que ela buscasse era a verdadeira alegria no pós-vida. Isso é perigoso. Muitas vezes a pessoa muito envolvida com religião acaba fazendo isso, achando que o que vale a pena na verdade é só o pós-vida. Mas Deus nos deu para viver a vida também. E aí, essa pessoa acaba também indo para o lado extremo. É pecado? Não. É apenas um processo pelo qual essa pessoa está passando e às vezes entendeu de forma errada. Ou muitas vezes as circunstâncias fizeram com que ela se entristecesse. Mas ela encontra consolo em Deus, do mesmo jeito. E não vai para o inferno por causa disso. Mas há saída para todas essas situações. Tanto para aquela que não tem Deus e sofre tristeza, quanto para aquela que tem Deus e que passa por momentos tristes. O que Jesus garantiu em sua palavra é que a paz dele excede todo o entendimento. Ele diz, a minha paz vos deixo, vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que o mundo dá é diferente da paz que Cristo dá. São diferentes, são pazes diferentes. A paz que o mundo dá é transitória. É a paz do relaxamento de uma conversa entre amigos, que é parcial. É a paz, muitas vezes, de uma noite bem dormida. É a paz, muitas vezes, de uma relação sexual consumada. Porém, logo depois vem o travesseiro sozinho. E você sozinho com você mesmo. E vem a tristeza, e a depressão e a melancolia. A paz que Cristo dá é a paz que no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio de tudo, o mundo está desmoronando. Você está chorando, você está triste. Porém, lá dentro, você sabe que tem alguém que consola você. E quando você dobra o joelho, ou quando você leva o seu pensamento a Deus pedindo ajuda, você sente Ele te ajudando a ter paz no meio dessa tribulação. Para encerrar essa dinâmica, esse assunto, eu queria contar uma história. Uma vez, um rico empresário, tinha muito dinheiro. Ele para seu carro esporte, no último ano, todo limpo, em cima de uma ponte. Porque, apesar de tudo que ele tinha, a vida não fazia sentido, Wesley. Então ele abre a porta e vai em direção àquela ponte para se jogar. E ele acredita que vai terminar a sua vida ali, que a vida não vale a pena. Está em depressão. Quando ele se prepara para se jogar da ponte, ele vê que não tem ninguém ali perto. Ele começa a escutar o som de uma voz, de alguém cantando. E a pessoa cantava, paz, paz, bendita paz, 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 gloriosa paz. E ele não entendia essa voz falando de paz. Ele olhou para baixo e havia um mendigo debaixo da ponte, acendendo um fogareiro com tijolos e madeira, cozinhando um pouquinho de feijão numa panela preta já, de tanto tão queimado. E ele mexia aquele feijão e cantava paz, paz, bendita paz, 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 gloriosa paz. Aquele rico ficou transtornado, porque ele, tão cheio de bens, não conseguia ter a paz que aquele mendigo estava cantando. Então ele desce a ponte correndo, segura o mendigo desesperado pela garganta e diz, me diz como conseguir essa paz. O mendigo olha para ele, sorri, diz para ele, Jesus. Aquela palavra mudou a vida do rico, tanto quanto mudou a vida do pobre. Portanto, não há circunstâncias que nos fazem ter paz e sair da depressão. Existe alguém que nos faz ter paz e sair da depressão. E esse alguém é Jesus. Então você, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai ler todos e, se possível, responder o máximo de pessoas. Não esqueça de deixar também aí a sua pergunta para um próximo vídeo, para que eu traga aqui para o Júnior César responder de forma simplificada, baseado na Bíblia. Não deixa também, né, Juninho, de se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, com aquele amigo, talvez, que esteja vivendo um momento deprimido, depressivo e que precisa ouvir a palavra de Deus. Lembre-se, gente,
Para ter fé, se você quer ter fé, simplifica. Não precisa complicar. Que Deus abençoe e até a próxima.